O que diferencia na nossa vivência o Deus dos cristãos de todas os conceitos que a gente tem de divindades em todas as outras religiões? É o conceito da graça. Então nós vamos hoje entender o que significa a graça de Deus. Porque na minha concepção é impossível ser cristão sem entender a graça. Você não pode ser um legítimo, um autêntico, um verdadeiro cristão se você não entender o que é graça. Eu diria que você pode ser um religioso, você pode ser um evangélico, você pode ser até um protestante, mas cristão, discípulo de Cristo, você só será se entender a graça. E para a gente entender a graça de Deus, nós vamos abrir aí as nossas Bíblias. E aí eu vou pedir que você abra ou leia no seu celular o texto que está em Êxodo capítulo 34, versículo 6. Êxodo capítulo 34, versículo 6. E agora eu vou envolver vocês, juntos nós vamos ler o texto, tá bom? Êxodo capítulo 34, versículo 6. Vamos lá? E, passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade. Então, o que é a graça de Deus? A graça de Deus é a combinação destas expressões: compassivo, clemente, longânimo, grande em misericórdia e em fidelidade. Isto é graça. Aí vamos abrir em outro texto. Salmos 103, 8 a 10. Salmos 103, 8 a 10. Envolvendo vocês de novo, nós vamos ler juntos o texto. Ok? Vamos lá? O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. O que é graça? É Deus não nos tratar segundo os nossos pecados. É o que o texto diz aí. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem retribui consoante as nossas iniquidades. Então, graça de Deus é a combinação da misericórdia com a clemência, com a compaixão e com a habilidade de Deus de esperar com sua bondade, e isto é graça. Tem um homem chamado Stanley Jones. Stanley Jones, não sei quantos de vocês já ouviram falar. Eli Stanley Jones. Ele foi um pastor missionário e ele viveu mais ou menos mais de 50 anos na Índia, e ele esteve fazendo um trabalho muito bom naquele lugar. Foi missionário também na China, foi amigo de Mahatma Gandhi, e ele procurava disseminar a paz entre as nações. Stanley Jones, ele foi
num certo sentido, um confidente de um dos presidentes dos Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, e isso aconteceu no ano de 1941. Ele foi chamado também na África de O Reconciliador. Foi indicado várias vezes para o Prêmio Nobel da Paz. Ele trabalhou a reconciliação da Ásia, na África, e ele fez um trabalho muito bom entre a conciliação, uma tentativa de conciliação entre o Japão e os Estados Unidos, na época da guerra. Stanley Jones disse o seguinte: a graça é a capacidade do quê? De reconhecermos-nos como um devedor cuja dívida foi anistiada, foi perdoada, e esta anistia de dívida é um ato da graça. Então, o que é a graça, meus irmãos? É como um criminoso que recebe clemência de um determinado juiz. Isto é graça. Então, a graça é a misericórdia que acontecem na vida de alguém. A graça e a misericórdia, na verdade, são dois lados de uma mesma moeda. Isso quer dizer, elas andam juntas. Elas trabalham juntas. E é interessante que a palavra misericórdia, se você quebrar esta palavra no meio, ela é uma palavra que vem de raízes latinas. E o que ela quer dizer? Por exemplo, a palavra misericórdia, a palavra cordes, do final da palavra córdia, significa, ou ela deu origem à palavra cardio, que é usada na linguagem que nós conhecemos, na linguagem médica hoje, o cardiologista, o cardiovascular, que faz uma referência a quê? Ao coração. Né? Já a palavra misere, que é a palavra misericórdia, ou a palavra misere, ela quer dizer aflito, angustiado, miserável. Tá? Então, o que é misericórdia? É alguém voltar o coração para alguém que está em estado de miséria. E este alguém é Deus. Entende isso? Então, a gente pode observar aqui uma dimensão importantíssima da misericórdia. É Deus voltar o seu coração para a minha miséria. Mesmo que a minha miséria seja fruto do quê? De maldade, de desobediência. Isto é misericórdia. Porque eu posso vamos pensar no seguinte, né? Posso estar aflito, eu posso me sentir miserável. E aí, eu olho e vejo que estou no estado de miséria. Por quê? Porque eu fui mal, porque eu fui maligno, porque eu fui ruim, não é? E agora, eu estou pagando com uma determinada angústia que eu estou sentindo. Então, como seres humanos, o que acontece? A nossa reação em relação a isso é dizer: sofre mesmo, seu danado. Você fez, paga. Você fez isso, você tem que sofrer mesmo, porque aqui a gente faz, a gente colhe. É assim que é a reação natural humana. Mas a reação da misericórdia é eu me voltar para aquele que está, de alguma maneira, sofrendo, porque fez alguma coisa ruim, alguma coisa má, e eu ter compaixão dele. Graça
é a bondade para quem merece castigo, para quem merece punição e precisa ser maltratado. Mas ao invés disso, ao invés de eu fazer isso, o que eu dou para ele? Eu dou bondade. Então você pode dizer assim que graça é, na verdade, uma bênção não merecida. Graça é uma bênção não merecida e que eu não posso também exigir, não é? É o pecador que não tem argumento para exigir nada. Por exemplo, aquele criminoso, diante de um juiz, ele só pode pedir clemência, ele só pode pedir misericórdia. Então, graça é o quê? Graça é uma bênção não merecida. O sentido original da graça na Bíblia é a benevolência de Deus, daquele que é superior em relação ao inferior. Isso é graça. É a capacidade, é aquela qualidade de alguém que se voltou para mim de uma maneira favorável. Ele se voltou para mim favoravelmente. O que ele está dizendo? Ele está fazendo para mim um favor. E favor é algo que nunca pode ser exigido, porque se for exigido não é favor. O que é graça? É eu olhar, ou Deus olhar para mim e olhar favoravelmente. É Deus olhar para mim com favor, isso é graça. E é nesse sentido que a Bíblia, quando nos conta sobre a rainha Esther, né, vocês lembram da história da rainha Esther? Naquela época, a câmara do rei era inexpugnável. Isso quer dizer, não se podia entrar naquele lugar. Só o rei podia entrar lá. Ninguém tinha o direito de entrar na câmara do rei. Quando o rei entrava, ninguém podia entrar, nem tampouco a rainha. E sabe por quê? Porque os reis tinham medo de serem mortos. Então, quando ele entrava, trancava a porta, nem a rainha entrava. Ou ele trancava a porta num certo sentido, ele não trancava. Ele entrava, fechava a porta, cerrava a porta e tinha ordem. Ninguém pode entrar naquele lugar. E o rei, nem a rainha entrava porque ela podia matar o rei para dar sucessão ao seu filho, por exemplo. E um dia o rei Assuero se trancou, entrou na câmara do quarto, e a rainha Esther, atrevidamente, ela entrou na câmara do rei. E quando ela entra na câmara do rei, aí a gente pode ver o texto. Esther 8, 4 e 5. E diz lá, estendeu o rei para Esther o cetro de ouro. Então ela se levantou, pôs-se de pé diante do rei. E ele lhe disse, se bem parecer ao rei, se eu achar favor perante ele, se esta coisa é reta diante do rei, e se nisto lhe agrado, escreva-se que se revoguem os decretos concebidos por Amã, filho de Hamedata, o Agagita, os quais ele escreveu para aniquilar os judeus que há em todas as províncias do rei. Então, do que eu sou digno? Digno de morte. A rainha era digna de morte. Mas, ela diz, se eu achei favor diante do rei, isso quer dizer, se o rei for gracioso para comigo, então eu vou poder pedir ao rei. Então, quer dizer, embora fosse proibido, ela se aproxima do rei e ela acha favor, acha benevolência, ela acha graça do rei para com ela. Então,
Graça significa o quê? O outro superior olhar para nós com favor. Isso é graça. É que, então, este favor, ele não foi conquistado. Porque se este favor foi conquistado, não é graça. Este conceito, então, nos arremete a um segundo conceito, a respeito de Deus. É que a graça, por exemplo, a graça, porque ela não é merecida por mim, eu não mereço essa graça, ela é, então, uma iniciativa do outro em relação a mim. Estão entendendo isso? Ok? Então, graça é uma descrição do caráter de quem a exercita. É uma descrição do caráter de quem a exercita. Então, quando eu digo assim, a graça de Deus, eu não estou dizendo que Deus só age assim, que Deus vai exercitar a graça quando você, na verdade, não merece. Eu quero dar um exemplo. O que o Edson, pastor, merece? Não precisam dizer, calma. O que o Edson, pastor, merece? Ele merece o inferno, ele merece punição, ele merece descaso, ele merece morte, ele merece sofrimento, desdém da parte de Deus. Certo? É isso que eu mereço da parte de Deus. Mas aí Deus vem com o quê? Com bondade, com misericórdia, e Ele tem o coração voltado para mim. Então, vamos imaginar que alguém chegasse diante de Deus e dissesse assim: ah, Deus, é o seguinte, o senhor está vendo o Edson? Ele é um ser desprezível. Ele não merece. E o Senhor não consegue ver o que ele é. Ó Senhor, por que o Senhor faz isso? Não é possível. Ele não podia receber favor do Senhor. E sabe o que Deus responderia a essa pessoa? Ele responderia assim: você não me conhece, porque eu sou assim. Eu, Deus, sou assim. Não é, na verdade, porque Ele merece. É, na verdade, porque eu sou assim. Eu faço assim. Eu sou gracioso. Eu sou bom. Então, nós não podemos agradar a Deus, sabia? Porque Deus já está agradado. Moisés, quando Deus dirige a palavra para ele, Deus diz assim: eu sou o que sou. Isso quer dizer, Deus está dizendo, eu sou, Deus é, e pronto, ponto. Então, nós nunca jamais vamos mudar Deus. Se você no louvor, por exemplo, tocou mal, ou tocou bem, se orou com aquela expressão, né? Oh, Senhor, por favor, orou, Senhor, abençoa nesta noite a minha vida e tal. Isso, na verdade, não importa se você orou com contrição ou simplesmente orou. A forma que você fez não muda Deus. Então, por quê? Por que não muda Deus? Porque Deus não precisa de nada. Não há o que você faça para agradar a Deus, porque na verdade Ele não precisa ser agradado. Ele já está agradado em seu Filho Jesus. Eis o meu Filho amado em quem a minha alma se compraz. Ele já está agradado em seu Filho Jesus. E Ele se entrega a nós totalmente, Ele, Deus, porque Ele já está agradado. Então, se amanhã ou depois
Olha só. Se amanhã ou depois alguém vier a mim e me dizer o seguinte, que foi a um culto, não sei aonde, com um missionário que disse para você que você tem que fazer 7 correntes, 12 semanas, 32 semanas para obter alguma coisa de Deus, eu vou me sentir o pastor mais frustrado do mundo. Porque não há o que você faça que compre o amor de Deus. Porque isto é um assinte ao caráter de Deus. Deus é e ponto. Deus é bom, Deus é amoroso, porque se eu fazer uma tentativa de comprar alguma coisa, ou fizer alguma coisa para tentar comprar, Deus não é mais favor. Porque uma coisa é o favor de Deus para conosco, para mim, me dando saúde. Deus me dá saúde sem que eu mereça, me dá força sem eu merecer. E tem uma frase que eu li que diz o seguinte: eu amo não porque o outro é belo e bom. É belo e bom porque eu amo. Vou repetir. Eu amo não porque o outro é belo e bom. É belo e bom porque eu amo. Então nós somos bons, de alguma maneira, porque a graça de Deus nos torna bons. Agora, sabe qual é o extremo da graça de Deus? O máximo da graça de Deus, qual que é? É Deus me salvar. É Deus me salvar, assim, para eu viver eternamente com Ele. Esse é o extremo da graça de Deus. E o apóstolo Paulo, ele vai dizer, em Romanos 5:8, e nisto prova Deus o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda inimigos de Deus, sendo nós ainda batendo de frente com Deus, sendo nós ainda esmurrando a Deus, sendo nós ainda dizendo, eu sou ateu, eu não acredito em você. E Deus então olhou para nós e Ele diz que Ele morreu por nós, sendo nós ainda inimigos dEle. E tem outra frase que diz o seguinte: o caminho para o céu não atravessa uma ponte com pedágio, e sim uma ponte livre, que é a ponte da graça imerecida de Deus. As portas estão abertas. E no frontispício, no portal está escrito assim: venha, venha, só isso. E o pecador vai dizer o seguinte: quem que pode entrar? E está escrito lá, venha, todos. E o que eu tenho que fazer? Nada, apenas vir. Porque essa entrada é para alguém que não merece. É para você que não merece. A graça não é apenas um convite, mas é também um desejo de Deus para os nossos corações. Não é de Deus assim dizer apenas assim, venha, mas é Deus nos dá também a capacidade de ir. É Ele que faz. Então, Deus, na verdade, Ele colocou para a gente, sabe o que, meus irmãos? Uma sede no coração. O nosso grito por Deus é, na verdade, o eco de Deus gritando dentro de você. Deus está gritando dentro de você. É a graça de motivar você. Deus fez todo o trabalho. Tem até um cântico que a gente canta aí, né?
não é meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Deus fez tudo, todo o serviço, tudo veio dele. A única coisa é nós dizermos assim: sim, eu quero. Aí você diz: ah, mas eu estou angustiado, eu estou muito abatido, eu estou muito triste por dentro. Eu diria que isso já é Deus na sua vida. Quando você está angustiado por alguma coisa. Ah, mas eu comecei a ficar insatisfeito com as coisas, eu não sei o que está acontecendo comigo, com o dinheiro, com o charme, com a vida, com as conquistas, com os passeios. Nada preenche mais. Isso já é Deus chamando você. Já é Deus dizendo: eu estou te atraindo para perto de mim. Eu estou te chamando para perto de mim porque eu basto para você. Isso é graça que liberta. E aí você diz: mas o que eu tenho que fazer? Nada. Você chegou. Agora, descansa. Descansa no Senhor. E quando você chegar no céu, você perguntar para Deus: e agora, o que eu tenho que fazer? Deus vai falar: descansa. Você passou a vida inteira pecando, agora descansa um pouco. Fica calmo. Descansa em mim. Então, a graça nos liberta deste cristianismo, sabe do quê? A graça nos liberta deste cristianismo do fazer. A graça nos liberta deste cristianismo do fazer. A graça, ela é um gesto autônomo de Deus de nos abraçar e de nos fazer crescer. Então, a graça, você não tem que pagar nada. Você não tem que pagar preço nenhum. Quando tem alguém que diz que você tem que pagar alguma coisa, isso não é graça. Isso não é cristianismo. Isso, na verdade, é um tipo de paganismo que anda dentro das nossas igrejas. Então, graça é relacionamento com Deus. Deixa, então, Deus trabalhar em você. É dele o fazer e o realizar. É Ele que faz. A única condição que a graça nos convoca é ir na direção de Deus. Então, ser cristão não é se desempenhar-se. Ser cristão é render-se. Ser cristão é arrepender-se. Ser cristão não é trabalhar. Ser cristão é morrer. Paulo diz: estou crucificado com Cristo, e agora não sou eu quem vivo, mas é Cristo quem vive em mim. Mas e o pecado? Quando a gente peca, o que acontece? A Bíblia diz assim: se andarmos na luz como na luz Ele está, isso quer dizer o seguinte, que Deus não está preocupado se você pecou ou deixou de pecar. O que Deus está dizendo é que você deve andar na luz. Porque se você comete pecado, o sangue de Jesus nos perdoa e nos purifica. E isto é graça de Deus. E aí você diz assim: mas meu Deus, eu não consegui de novo. Essa semana eu fracassei de novo. E Deus olha para você, Ele sabe da sua estrutura e sabe que você é pó. E Deus não vai exigir de você o que você não pode. É como eu olhar para o meu filho Lucas lá e exigir dele assim: Lucas, comece a voar agora. Ele vai olhar para mim: pai, ficou louco? Ficou louco?
Como é que é isso? Então, o que a gente pensa? Tem gente que pensa em Deus com padrões tão rígidos, tão altos, tão assim excelentes, que a pessoa vai dizer, eu não vou conseguir nunca isto, viver desse jeito. Porque assim é Deus, meus irmãos. Então, nós precisamos de um cristianismo que a gente desfruta do amor de Deus. Um cristianismo sem paranoia. A minha grande questão é, eu tenho visto nestes últimos tempos centros evangélicos ensinando crentes a reivindicar os seus direitos. Este pensamento está distante da graça de Deus. Você nunca vai poder requerer seus direitos. Porque Deus é o Deus da graça. Porque se for por direito, não é graça. Até a lógica pode nos dizer assim, né? Eu recebo um favor, humanamente, eu me sinto obrigado a retribuir. Se assim não é favor. Não é mesmo? Então, esta teologia está muito distante da graça. A motivação, então, de Deus, sabe qual foi? O amor dele. Ele não faz esperando algo de volta. Deus não faz, as coisas simplesmente com aquela motivação de que você dê de volta a Ele. Ele não requer nada de volta de você. Então, o que nós devemos oferecer a Deus? O que nós devemos fazer a Deus? O que Deus quer de você é só uma coisa: gratidão. Gratidão. Deus nunca fará nada esperando que você transmita para Ele alguma coisa de volta. Porque você pode fazer uma pergunta: por que será então que eu fui criado? Eu fui criado para servir a Ele. Em certo sentido pode ser, mas em outro não. Sabe por quê? Porque Deus não precisa ser servido. Ele é soberano, poderoso, Deus eterno, sabe tudo, faz tudo o que Ele quer. Ele, na verdade, não precisa de nada. Não, eu fui criado para louvar, em certo sentido sim, em outro não, porque Deus não precisa ser louvado por criaturas como nós, porque Ele já é louvado por anjos, por milícias celestiais, por pessoas que adoram a Ele nos céus. Então, num certo sentido, não. Deus não entra numa crise existencial porque você não louvou a Ele. Porque Ele é tudo, Ele é poderoso, Ele é soberano, Ele está acima de todas as coisas. Mas então, por que Deus nos criou? Ele nos criou, sabe para quê? Para que Ele possa dividir tudo aquilo que Ele é conosco. Ele quer dividir o que Ele é conosco. E Deus, Ele é poderoso e Ele quis fazer seres para se relacionarem com Ele. Simplesmente dividir a felicidade que Ele tem com os seus filhos, com as suas criaturas. Porque Ele nos ama muito mais do que você possa imaginar. E Ele quis fazer assim, isso é graça de Deus. E eu quero então terminar dizendo o seguinte: Deus nos criou, Deus nos escolheu para sermos alvos do seu verdadeiro amor. Deus nos criou para dividir a felicidade dele conosco. Fomos criados para a sua glória, como já é relatado lá no livro de Apocalipse. Nós somos alvos do amor de Deus, e tudo que Ele quer é a sua felicidade.
Quando ele curava pessoas, as pessoas falavam, mas o que eu tenho que fazer? Não, vai para casa, seja feliz, vai embora. Quando ele fazia alguma coisa, não, pode ir embora. Agora continue a sua vida, vá em paz. Nós somos alvos do verdadeiro amor de Deus, que nos diz assim, que Ele quer que nós tenhamos vida e vida em abundância. Isso é graça de Deus. Eu espero que vocês tenham entendido. E a partir de hoje, abracem este Deus maravilhoso, que tem um amor tão grande, que todos os dias da minha vida, o amor de Deus me constrange, e me faz me curvar, e me faz me prostrar, e me faz dizer, Deus, eu não mereço, mas eu quero chorar diante da tua presença, eu quero te agradecer por tudo que o Senhor é e por tudo que o Senhor faz. Por isso, nosso grupo de quarta-feira já aumentou, né, Álvaro? Já tem um grupo maior orando na quarta aqui pela manhã. Por isso, os grupos de oração estão, as pessoas estão se aderindo cada vez mais. Pessoas de fora estão vindo para alguns grupos de oração na igreja. Por quê? Porque querem reconhecer a graça de Deus, querem se desfrutar dessa graça. E Deus está dizendo isso mesmo, desfrutem da minha graça, porque vocês não precisam fazer nada, eu já fiz tudo por vocês, abracem a minha causa, eu quero que vocês estejam para sempre comigo, eternamente comigo. E quando esses 100 anos para frente passarem, e tudo terminar aqui para a nossa geração, nós nos encontraremos nos céus, e desfrutaremos da presença e da glória e da unção de Deus pelos séculos dos séculos. Que Deus te abençoe e que Deus te guarde. Você volte para casa debaixo da graça do Senhor. Amém?